Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos dar continuidade à nossa aula de Sociologia, estudando os clássicos da Sociologia. Nós, semana passada, começamos o estudo do clássico, ou do autor clássico da Sociologia, que é o Karl Marx, né? Hoje vamos dar continuidade, então, ao pensamento de Marx, certo? Eu vou passar aqui para vocês, vou tentar ser mais sucinto, para que vocês tenham condição de ver o vídeo todo. Eu só quero esclarecer aqui com vocês dois detalhes que eu observei depois que tinha postado já para vocês a semana passada desse vídeo aí, certo? Ou o vídeo que nós vimos a semana passada. Esse elemento aqui, né? Quando eu estava comentando lá, não percebi. Eu falei que alguns poucos sustentando os demais. Não, aqui, na verdade, na pirâmide, eu queria dizer que era muito, ou seja, a maioria das pessoas que estão na base da pirâmide social sustentando, né, todas as classes, as demais classes, as privilegiadas, certo? Essa é a primeira correção que eu quero fazer com relação à semana passada. E a segunda é que quando eu falava aqui da matéria-prima, teve um momento do vídeo que eu falei obra-prima. Não sei também porque eu sempre estudo a questão da estética, na questão da filosofia, e aí veio talvez essa lembrança e eu nem percebi lá no diálogo com vocês, só fazendo essas duas retificações, tá certo? Com relação à aula passada, para que a gente possa avançar aqui. Então, avançando nesse nosso estudo, com relação a Marx, nós vamos ver então como ele compôs, né, seu conceito, sua análise de sociedade, como nós vimos semana passada já, esses dois primeiros conceitos aqui que Marx estabelece. O primeiro conceito de superestrutura, que corresponde ao poder do Estado, ou seja, a ação, o poder, tudo que o Estado faz, o que ele determina, é a superestrutura no pensamento de Marx. A questão da infraestrutura, como nós vimos aqui, que são a questão dos burgueses, né? Aqueles que têm os meios de produção, vamos dizer assim, os empresários, os grandes donos de indústrias, os grandes donos do capital, certo? Os grandes donos da força do trabalho do proletariado, como ele colocou aqui. Os outros dois que eu vou revelar agora para vocês estão aqui. A questão, o tema da mais-valia, que, explicando, corresponde à exploração da mão de obra traduzida nas horas não pagas ao trabalhador. Esse conceito aqui é importante de se entender, né? Vocês precisam ter muito claro em si mente. Esse conceito da mais-valia. O que é a mais-valia? Vamos dizer assim, aquilo que o trabalhador produz a mais dentro da empresa, sem receber por esse a mais. Olha, gente, não sei se vocês têm conhecimento, vocês que ainda estão estudando ensino médio, mas pode procurar de um amigo de vocês, de um amigo dos pais de vocês, vocês vão ouvir esses relatos. Exemplo, no comércio se pratica muito isso. O patrão estabelece uma meta para ser batida semanalmente ou mensalmente pelos funcionários, pelo vendedor, e ele diz assim, você tem que trabalhar 8 horas por dia, certo? E você tem 2 horas para o almoço. Só que acontece o quê? Ele não cobra diretamente da pessoa que você não deixe de ficar essas 2 horas em casa. Ou ao invés de ficar as 2 horas, fique somente uma, ou fique somente meia hora. Ele não diz isso abertamente. Mas implicitamente, quando ele estabelece a meta, está sendo colocada essa questão. Ou seja, se o sujeito ficar em casa 2 horas, ou se ele sair para almoçar e ficar 2 horas longe do trabalho, ele vai perder venda. Se ele perde venda, ele não bate a meta. Se ele não bate a meta, ele não ganha as suas comissões. Em alguns casos, pode até, se passar muito tempo sem bater a meta, pode até ser demitido do seu emprego. Então, e como é que justifica então? Aí o trabalhador ele tem as 2 horas, por lei, mas por conta dessas questões que são colocadas, né, por fora, o trabalhador acaba comendo
o almoço lá em 20 minutos, no máximo, e voltando para o trabalho. Quer dizer, essa hora e 40 minutos que ele vai trabalhar vai dar um lucro muito grande ao patrão, onde ele não vai estar sendo pago. Porque o suposto pagamento, né? A suposta remuneração que ele está tendo, que seria a comissão que ele vai ganhar por atingir determinado número, determinada cifra que foi dado para ele atingir, não compensa ou não paga de fato de direito as horas que ele trabalhou a mais para atingir. Então, nesse processo, milhares e milhares de trabalhadores todos os dias fazendo isso, vocês têm noção do montante que as grandes empresas, que as lojas, que o comércio de forma geral ganha na exploração desse trabalhador? É muito dinheiro. Então, a mais-valia, o conceito é justamente esse. Diz respeito, né, àquela excedente que o trabalhador doa ao seu trabalho, sem receber nada em troca, certo? Porque o sistema capitalista faz com que ele trabalhe dando lucro à empresa e não tendo direito, na verdade, a não sendo recompensado por aquele trabalho que ele faz. O outro conceito importante aqui é o de alienação, termo utilizado por Marx para descrever a falta. Deixa eu ver aqui, gente, eu estou um pouco perdido aqui, vamos lá. Termo utilizado por Marx para descrever a falta de contato e o estranhamento que o trabalhador tinha com o produto que ele fabricava. Uma observação aqui: os salários são para o pagamento da força de trabalho que o proletariado vende em sua relação de trabalho com o capitalista. Olha só, essa ideia de alienação, quer dizer, se no mundo feudal o sujeito era responsável por toda a produção, ou seja, ele pegava um sapato, ele pegava desde do momento em que ele faz, vamos dizer assim, a coleta do couro do animal, processo de secagem daquele couro, todo o processo, desde o primeiro momento até o final, até o sapato estar pronto, era feito pelo sujeito. O sujeito conhecia o processo. Já no sistema capitalista, há essa alienação, porque o sujeito, na verdade, não sabe nem o que ele está produzindo. Essa é a realidade. O sujeito não vai saber nem o que ele está produzindo. Eu vou passar aqui um pequeno trecho do filme Tempos Modernos, de Charlie Chaplin, para vocês terem uma ideia do que o processo faz com a pessoa, né? Tornando o trabalho extremamente exaustivo e repetitivo. Vou colocar aqui para vocês verem, tá bom? Só um minuto. Deixa eu colocar aqui, deixa eu ver aqui. Deixa eu trazer aqui, tá bom? Vou buscar um pouquinho aqui esse filme. Hoje, cadê aqui? Deixa eu dar uma olhada aqui. Tá um pouquinho difícil de sair aqui, porque quando preciso trocar a tela aqui, a gente acaba tendo um pouquinho mais de dificuldade aqui de trocar essa tela. Deixa eu ver aqui, tá? Tem um pouquinho de paciência aí que eu já chego lá. Deixa eu ver aqui, gente. Parece que não vai dar certo aqui, rapaz. É complicado isso aqui. Finalmente consegui, gente. Vamos ver aqui, tá? Vou colocar aqui para vocês observarem essa questão aqui do filme.
Dá uma olhadinha lá. Deixa eu puxar o filme para cá um pouco. Puxar o filme para cá um pouco, tá bom? Vamos lá. Deixa eu ver aqui. Vou botar o filme aqui para vocês porque passou aí. Estamos observando aqui, passou o espaço. Vamos aqui, só a parte que eu queria aqui, tá bom? Deixa eu ver aqui com vocês. Pronto, vamos lá. Agora vai. É assim mesmo, eu estou aprendendo ainda a trabalhar com esse processo. Sección 5, aumente velocidad a 4.1. Atención, capataz. Acuda al banco 5. Compruebe el ritmo de producción. La cadena va con retraso, banco 5. Atención, capataz. Sección 5, aumente velocidad a 4.7. Feeling about 13. Feeling about 13. No pierdas tiempo. Vuelve al trabajo. ¡Vamos!
Bom, gente, aí termina o vídeo, né? Eu quero só encerrar aqui a aula com vocês. Então, mostrando aí justamente a situação em que as fábricas se encontravam naquele tempo e como que as pessoas eram exploradas no mundo do trabalho, né? Percebam que ele estava submetido a uma carga de trabalho muito pesada, extremamente repetitiva, né? Extremamente repetitiva a sua produção, de maneira que, em determinada parte do filme, é até engraçado, quando ele sai lá do posto de trabalho dele, ele sai totalmente mecanizado, né? Com ações do seu corpo totalmente mecanizadas. E outra coisa que é importante vocês observarem também é a vigilância que há. Vocês observaram lá o patrão, né? O chefe lá do setor, fica só olhando pelas câmeras e vendo como é que está a produção, mandando aumentar a rapidez, né? A forma de produção que estava lenta, ele queria mais. E aí a gente vê que o sistema capitalista, já nos dias de Marx, século XIX, era explorador, mais do que hoje, inclusive, né? Mas ele continua de uma forma tal que nós estamos nessa mesma condição. As fábricas, e como eu falei para vocês, o comércio ele é motivado dessa maneira. A gente vê aí um número muito alto de pessoas com problemas físicos, questões de doenças físicas adquiridas no trabalho, justamente por conta dessa questão de trabalhos altamente exaustivos e repetitivos, certo? Então, basicamente, hoje nós ficamos nesses 4 conceitos de Marx. Eu queria muito que vocês memorizassem, aprendessem esses conceitos para que vocês levassem essas ideias para a vida. Certamente, vocês se encontrarão com esses conceitos aí nas discussões que vocês vão ver, principalmente a galera de terceiro ano, que vai estar entrando na universidade a partir do ano que vem, vai se encontrar certamente com discussões desse tipo, porque Marx está certamente muito presente nas academias, né? Principalmente quem estuda, o que vai estudar em universidades públicas, né? Universidades federais, vai encontrar muito essas ideias marxistas ainda sendo discutidas e apresentadas no contexto universitário. Então, vou passar uma atividade para vocês, espero que vocês respondam lá e a gente se vê dando continuidade na próxima semana. Um abraço a todos.